Nós chegamos hoje ao 9º mandamento, já é a 10ª mensagem dessa série de pregações que nós temos estudado nos últimos domingos. Nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos e a sua relevância para os dias atuais. Então você pode abrir a sua Bíblia, se você está em casa, pode abrir também, em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Estamos aí encerrando essa jornada, né? Como o tempo passa rápido, irmãos. Eu me lembro de estar preparando a primeira, antes de chegarmos no primeiro domingo, e voou o tempo, já estamos aí no 9º mandamento. Temos, semana que vem, o último mandamento, e na próxima semana, a última mensagem da série, que é a conclusão, né? Faremos ainda uma última mensagem de conclusão. A primeira foi de introdução, as 10 sobre cada mandamento, uma para cada, e depois uma última de conclusão. Então, hoje nós vamos tratar do o 9º mandamento, e eu tenho sempre escolhido uma palavra, um termo-chave relacionado a cada um desses mandamentos. E o dessa semana é verdade. Quero só dar um recado para os que estão aqui, ou seja, para quem está em casa. Se você quiser assistir as outras mensagens, no nosso canal do YouTube, nós temos disponível o vídeo já editado, né, apenas da mensagem. Nós temos os vídeos dos cultos transmitidos ao vivo. Infelizmente, tem uma semana ou outra que, por conta da conexão da internet, às vezes a gente não consegue fazer a transmissão completa do culto, mas a mensagem, de qualquer forma, a gente acaba gravando e depois a gente disponibiliza. Então, lá no YouTube, se você procurar por Igreja Batista Aliança SBO, você encontra, né, o nosso canal, onde nós temos essas pregações, nós temos as aulas de escola bíblica ministradas pelo irmão Carlos, nós temos as reflexões que nós fazemos às quintas-feiras, e hoje, então, estamos quase terminando essa nossa série. Convidamos, né, você a pesquisar os outros vídeos, a assistir também. Eu, pessoalmente, me sinto muito abençoado por essa jornada, tenho aprendido muita coisa, espero que os irmãos também, que seja ainda bênção para a vida dos demais irmãos, ainda as demais mensagens que teremos. Coloco aqui, então, esse texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E eu convido você a orar comigo ainda mais uma vez. Nosso Pai, como pedimos domingo após domingo, vez após vez que nós abrimos a Tua Palavra e a estudamos, pedimos que o Senhor, nesse momento, fale aos nossos corações. Nós cremos que a Bíblia é a Tua Palavra. E ela, então, é autoridade sobre as nossas vidas, e ela tem sempre algo a nos ensinar. Então, pedimos que nesses próximos minutos nós tenhamos a atenção total necessária para ouvirmos, de fato, a Tua voz falando aos nossos corações e nos ensinando tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo. Nos ajuda a aprendermos e a colocarmos em prática tudo isso, é o que nós oramos humildemente, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu também, a cada uma dessas mensagens, normalmente eu tenho trazido uma primeira citação relacionada com o assunto, e para assim dar o start, né, da nossa reflexão. E hoje eu trouxe essa citação do pastor Isaltino no seu livro. Eu tenho usado, eu já comentei com os irmãos aqui, 3 livros principalmente para me ajudar, para usar como referência na elaboração dessas mensagens, além de outros materiais, mas principalmente são 3 livros. Então nós vamos ver aqui as citações de vários desses livros, e a primeira delas então é aqui do pastor Isaltino, e ele diz o seguinte: bens podem ser repostos, mas uma honra enlameada dificilmente se limpará. Uma vez perdida, é quase impossível recuperá-la. Então nós já temos aqui esse alerta, e essa realidade de que é muito complicado quando o nome de alguém acaba sendo manchado por alguma coisa. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós vamos tratar nessa noite. E para ilustrar um pouquinho isso, eu quero também trazer, já nesse início, uma história. Talvez você já tenha ouvido, eu me lembro de ter ouvido num contexto de igreja, numa pregação, há muitos anos atrás, e fui pesquisar por essa história. Conta-se que um dia, numa determinada cidade, um determinado vilarejo, um jovem levantou um falso testemunho contra uma outra pessoa. Ele inventou uma história que estava cheia de meias-verdades, Não era bem a verdade, não era totalmente mentira, mas ele acabou acrescentando algumas coisas, mas isso era, na verdade, sobre uma pessoa inocente, de fato, daquilo que ele acabou contando. E a fofoca se espalhou por toda aquela cidade e começou a prejudicar aquela pessoa. E a cada dia mais, a sua honra começou a ser comprometida, as pessoas falavam disso. E aí, ao ver que esse falso testemunho que esse jovem levantou estava causando danos para a pessoa, ele se arrepende disso.
E aí ele procura, e aí essa história às vezes muda o personagem que ele procura, né? Algumas dizem que ele procura o padre, outras dizem que ele procura um velho sacerdote, ou um sábio, ou um pastor, né? Então vamos usar o nosso contexto aqui, ele procura o seu pastor para ajudá-lo nesse momento. E aí o pastor atendeu a ele, ouviu, né, toda a sua história, e ele pergunta: você está realmente arrependido do que você fez? E esse jovem respondeu que sim, né, por isso que ele havia procurado ele, e que ele também até já tinha procurado a pessoa para tentar se desculpar por aquilo que ele havia feito. Então, o pastor falou para ele assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um travesseiro de penas, você vai subir naquela colina que tem aqui próxima dessa nossa cidade, você vai abrir esse travesseiro e você vai espalhar essas penas. O jovem não entendeu nada do que ele está querendo dizer com isso. E tinha mais uma instrução, eu falei: você vai voltar aqui amanhã. Então o jovem falou: só isso? Tão simples, né? Não entendi, mas eu vou fazer. Então ele vai lá, cumpre isso. No dia seguinte ele volta feliz, né, contente: olha, cumpri aquilo que eu fiz, está tudo certo agora? Ele falou: não, é que eu não contei ontem que tem uma segunda parte desse desafio aí, ou desse trabalho aí para você mudar a realidade. Agora você vai voltar para aquela colina, né, para esse pequeno monte, e você vai recolher todas as penas que você jogou ontem, né, que você espalhou. Pegue lá o travesseiro, enche e coloque de volta. O jovem na mesma hora falou: é impossível fazer isso. Como que eu vou fazer isso? O vento já levou na mesma hora, o vento já levou para todo lado. Imagina agora no dia seguinte. E aí, então, veio a resposta, né? Esse velho pastor, disse: então, é a mesma coisa que você fez. Deus é misericordioso, Ele sim nos perdoa, mas aquilo que nós falamos contra uma outra pessoa, especialmente de maneira injusta ou de maneira inadequada, traz consequências que não podem mais ser revertidas. Então, pense nisso da próxima vez que você pensar em fazer a mesma coisa novamente. Então, nos ilustra bastante, né, aquilo que nós vamos tratar nessa noite. O cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos para os outros, em relação aos outros também. Eu tenho feito todas as semanas, trazido, né, logo no início dessa reflexão, dessa pregação, algumas informações iniciais. E é importante, logo de início, compreendermos de onde que vem esse mandamento. Nós vimos aqui que fala sobre o falso testemunho. E, na verdade, então, esse mandamento ele é válido primariamente, para o contexto judicial. Nós precisamos entender isso. Quando Deus dá esse mandamento, a primeira preocupação, a maior preocupação é em relação ao contexto dos tribunais, né, do julgamento de uma pessoa. Isso, mais uma vez, uma citação do pastor Isaltino, né, e ele nos fala sobre isso. Ele diz que o sentido primário, então, do nono mandamento era essencialmente jurídico. Sua preocupação era com a possibilidade de alguém vir a jurar falso num tribunal em Israel. As consequências de um juramento em falso que convencesse os jurados seriam irreparáveis. Então nós precisamos entender isso, principalmente naquele contexto, como isso era sério. As testemunhas eram fundamentais no Antigo Testamento, mais do que são hoje. Se alguém acusasse uma outra pessoa de um crime, de um delito, e viesse mais uma outra pessoa, de repente assim, né, o fulano não gosta do Beltrano. Aí ele chama o ciclano, combina com ele, né, uma história, ele vai lá, acusa, né, o Beltrano de uma coisa, vem o terceiro, o ciclano, e afirma a mesma coisa. Isso poderia, inclusive, gerar a morte de uma pessoa. Era algo muito sério, era algo muito complicado. Hoje, o nosso sistema jurídico ele é muito mais seguro do que no passado, apesar de ainda ser falho, né? De vez em quando a gente ouve notícias na televisão de pessoas que foram presas por muitos anos e depois acaba se descobrindo a sua inocência. Mas ainda assim, né, já avançou muito essa questão. E nós também temos hoje muito mais recurso que ajuda nessas questões. Então nós temos, por exemplo, né, mais atualmente, exame de DNA, que você pode comprovar se alguém esteve naquela cena do crime, a questão das digitais. E hoje, né, com o aumento da tecnologia, para todo lado que você vai, tem 500 câmeras ao seu redor, né, filmando tudo. Então, isso ajuda muitas vezes na solução de um crime, na acusação ou para inocentar uma pessoa. Mas, na época, não era assim. Você dependia basicamente da palavra das pessoas. Era a palavra de um contra a palavra de outro. Então, nós temos aqui, vemos que esse mandamento ele trazia tanto uma questão da preservação da honra das pessoas, para que alguém não fosse, né,
execrado pela sua comunidade, pela sociedade, né, e tido como alguém errado, mas também até como preservação da própria vida. Em algum caso, como nós falamos aqui, que poderia acontecer aí de um complô, de algo contra uma outra pessoa. Então, essa é a primeira informação que a gente precisa entender. Mas, assim como os demais mandamentos, e a gente está vendo isso mandamento após mandamento, principalmente nesses que nós temos chamado dos mandamentos horizontais, né, daqueles que têm a ver com a nossa relação com o próximo, vimos aqui que os 4 primeiros mandamentos são verticais. Eles dizem respeito à nossa relação com Deus. A partir do 5º, passamos para os mandamentos horizontais, que dizem respeito da nossa relação com as outras pessoas. Então, começa com honrarás o teu pai e a tua mãe, depois não matarás, não furtarás, quer dizer, não adulterarás primeiro, não furtarás, e hoje temos esse, não dirás falso testemunho. Todos esses mandamentos, eles têm esse sentido básico, primário, inicial, que nesse caso de hoje é a questão judicial, mas eles se ampliam para sentidos maiores. Nós vimos, por exemplo, né, nos últimos aí, não adulterarás e não furtarás. O não adulterarás, nós vimos que ele não trata especificamente só do adultério, mas ele trata de outras práticas, de outras coisas que devem ser evitadas, né, nessa questão da nossa vida. O não furtarás também, não é só, né, o ato de furtar algo de alguém, o dinheiro de alguém, não. Ele acaba se ampliando para essa questão da honestidade, da confiança em vários outros sentidos. E esse também, nós vamos ver na Bíblia, né, muitos versículos, muitos textos falando sobre essa questão, de como a mentira precisa ser evitada, de como nós devemos buscar a verdade. Nós vamos tratar isso um pouquinho mais a fundo. E aí eu trago agora uma outra citação, agora do De Young, e ele diz o seguinte: este mandamento, porém, não abrange somente infrações no tribunal. Ele estava tratando justo disso, né? Ele explica também, assim como o pastor Isaltino, que esse mandamento tem a ver inicialmente com o tribunal, mas ele não abrange somente infrações no tribunal. Ele lida com todo tipo de mentira. Vimos em todos os 10 mandamentos que Deus se importa com a justiça. E no 9º mandamento, nós vemos que Deus se importa profundamente com a justiça verbal. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus de justiça. E essa justiça ela deve abranger tudo na nossa vida. E aqui também esse aspecto da palavra, daquilo que dizemos, daquilo que pronunciamos, precisa se basear nessa justiça. E aí nós passamos então, como também temos feito normalmente, para algumas verdades fundamentais. Como sempre temos feito, nós vamos ampliar sempre, porque esse texto é um texto bastante curto, né? Nós acabamos já de explicar ele principalmente, mas nós vamos olhar para as Escrituras e extrair então alguns princípios relacionados com esse conceito, que é a verdade. E a primeira verdade fundamental que a Bíblia nos apresenta é que o nosso Deus é o Deus da verdade. Deus é a fonte da verdade, é a fonte de toda a verdade. E isso nós precisamos entender. Nós não podemos menosprezar essa realidade. Hoje, num tempo em que se relativiza tudo, em que cada um supostamente pode ter a sua verdade, e eu preciso respeitar a opinião. Claro, nós cristãos defendemos que devemos respeitar os outros. Cada um tem o direito a pensar como quer e respeitamos isso. Porém, hoje vai além disso, né? As pessoas querem que nós aceitemos que aquilo que ela pensa, afirma, diz e faz é verdade também. Tão verdade quanto supostamente outras, né? Então, é muito complicada essa questão hoje em dia. E a Bíblia nos apresenta uma outra realidade. Que a verdade, de fato, está em Deus, vem de Deus. Qualquer coisa que não venha dele não é verdade, não será verdade. Mais uma vez, De Young, ele diz o seguinte, ele traz esse questionamento, então por que falar a verdade é tão importante? Porque faz parte da natureza do próprio Deus. O que faz de Deus ser diferente do ser humano? Uma das respostas, né, uma resposta é que ele não mente, jamais. Em contrapartida, qual é a natureza do diabo? Ele é o pai da mentira. Então é isso que a Bíblia nos apresenta, de forma muito clara. Que Deus é o Deus de toda a verdade. O nosso Deus não mente, jamais. E isso diferencia de toda a sua criação, de todos nós. Porque nós somos falhos e em nós, muitas vezes, infelizmente, né, acaba sendo encontrada a falsidade, a mentira. Mas em Deus não existe isso. Deus é o Deus da verdade.
Como falamos, nós encontramos muitos textos na Bíblia sobre esse assunto e encontramos muitos textos que fazem essa relação de Deus com a verdade, que falam que a palavra de Deus é verdade, que os atos de Deus são atos de verdade, né, e de outros atributos como justiça e tudo mais. Mas a Bíblia vai além quando nós chegamos no Testamento e encontramos o próprio Jesus Cristo afirmando algo a mais do que isso, e não dizendo assim, olha, tudo que eu falo é verdade. Mas chega um momento em que Jesus afirma que ele próprio é a verdade em essência. Esse texto, né, bastante conhecido, é João 14:6. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos ler juntos? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é taxativo nisso. Se nós cremos em Jesus, temos que acreditar nisso. E é interessante que Jesus, né, ele fala sobre 3 coisas aqui, caminho, verdade e vida, e vamos destacar a verdade, mas Jesus ele não diz assim, eu sou uma verdade, ou uma das verdades. Né? Você pode seguir a mim, as minhas palavras, a minha verdade, ou você pode também olhar para outras, porque existem outras, né, e você escolhe aquela que você se acha melhor, assim, mais confortável, aquela que você se adequa melhor, como hoje se diz. Então Jesus diz, eu sou a verdade. Ninguém chega ao Pai, ou ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, a primeira verdade fundamental é que nosso Deus é o Deus da verdade. A segunda verdade que eu trouxe para nós, com base no que a Bíblia nos apresenta, é que Deus abomina toda forma de mentira e de falsidade. Deus abomina toda forma de mentira e de falsidade. Existem vários textos que falam também sobre isso. Eu trouxe um deles para citar aqui para nós, Provérbios capítulo 12, versículo 22. Você pode ler comigo também? O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Você vê como o assunto é sério? A Bíblia escolhe, né, o autor da Bíblia, e nós cremos que com a condução de Deus, escolhe os termos para utilizar e deixa claro, né, e utiliza um termo extremamente radical para mostrar como Deus enxerga, entende, né, e vê a questão da mentira, a questão da falsidade. O texto não diz assim que a mentira incomoda um pouco a Deus, né? Deus não gosta muito desse negócio, não é o ideal. Não, a Bíblia diz que Deus odeia lábios mentirosos. Deus abomina isso, Deus não aceita isso. Porque isso, como acabamos de ver no ponto anterior, vai totalmente contra a sua essência. Na própria citação que a gente viu ali atrás, o autor, né, comentou que, então, do mesmo jeito que Deus é o Deus da verdade, que ele não mente jamais, por outro lado, o diabo é o pai da mentira. Então, assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem de Satanás. Então, como posso caminhar diante de Deus, não dando importância para essa questão e permitindo que a mentira ou que a falsidade façam parte, de alguma maneira, da minha vida? Isso não pode acontecer. E nós percebemos, então, também na Bíblia, e temos que ter cuidado com qualquer nível de mentira. Porque também, muitas vezes, nós somos tentados a relativizar essa questão. Né? Então, a gente olha para algumas questões como, de fato, sendo inaceitáveis. Mas, talvez, dependendo da circunstância, né, dependendo do momento, então, a gente, talvez, mude um pouquinho o nosso conceito. Até o pessoal utiliza termos que nos mostram isso. Né? O pessoal fala de mentira branca, não fala? De um tipo de mentira como se fosse assim, ela é menos ruim, né? Ou até é uma mentira boa, né? Uma mentirinha boa, para ajudar até, na verdade, em alguma coisa. Como se, de alguma forma, a mentira pudesse ser aceita. Mas a Bíblia mostra o contrário. Alguém já disse que meia verdade é uma mentira inteira. Interessante a gente pensar nisso, né? Ou a Bíblia nos mostra que ou é verdade ou não é. Então, se é meia verdade é uma mentira inteira. E o diabo muitas vezes usa dessas sutilezas e nos tenta com essas sutilezas. Muitas vezes ele não vai vir de uma forma tão direta e tão clara que talvez seja mais fácil da gente identificar. Mas às vezes as tentações vêm para nós de uma forma mais sutil. Lembra lá no comecinho, no Jardim do Éden, quando Deus chega para o homem e para a mulher, quer dizer, Deus dá a ordem para o homem e para a mulher sobre não comer do fruto, e o diabo, quando ele chega para tentar, ele já não chega com a verdade completa. Deus fala que eles não poderiam comer do fruto. O diabo já chega para a mulher e diz que Deus falou para eles que eles não poderiam comer nem tocar no fruto.
Então nós já percebemos assim que já o discurso, né, é uma leve distorção, e aí ele vem tratar, olha, na verdade não é bem o que Deus quis dizer, ou o que ele disse não é bem o que vai acontecer, mas se vocês comerem, né, os seus olhos serão abertos, vocês serão como Deus. Então é uma sedução, né, que parece atraente, que parece interessante, mas é mentira. Em parte, né, o diabo fala a verdade, ele diz que Deus proibiu de comer, mas ele distorce o restante. Então nós temos que ter esse cuidado com a mentira em todos os seus níveis, em todas as suas formas que ela se apresenta. De Young diz que o diabo, então, ele confirma isso, né, nos afirma que o diabo não usa apenas mentiras atrevidas, mas meias verdades, sutis e declarações enganosas. Temos que ter cuidado. Eu já comentei aqui algumas vezes, né, como exemplo, que se alguém quiser falsificar dinheiro, o que ele vai fazer? Vou falsificar uma nota de R$100, né? Hoje nem a de 100 está valendo, tem a de 200 que também nem aparece por aí, né? Mas o que a pessoa vai fazer para falsificar um dinheiro? Ele vai pegar um papel assim, rasgar com uma régua, pegar uma canetinha e escrever R$100. Ela vai fazer o mais perfeito possível, né? Tem falsificação que tem até aquela fitinha de segurança interna, a textura do papel, o quanto melhor, né? O quanto mais parecido da verdadeira vai ser a falsificada. E quanto mais parecida for, mais fácil ela engana. Mais fácil você não percebe que é. E aí quando você viu, tarde demais. E é da mesma forma que o diabo faz e que nós corremos esse risco. Nessas sutilezas, naquilo que parece a verdade, no próprio contexto, né, nosso evangélico, nós precisamos admitir isso e sermos alertados, corremos esse risco, né, porque se levantam muitos discursos que parecem, né, ser da Bíblia, de Jesus, mas aí quando você presta atenção, você vai ver que são distorções. Paulo, né, fala isso para os Gálatas, quando ele confronta eles, e ele fala assim, olha, eu estou assustado. No início de Gálatas ele diz, em outras palavras, né, eu estou assustado que vocês estão se desviando tão rapidamente do Evangelho de Jesus. E primeiro ele fala, para outro Evangelho. Aí ele diz assim, na verdade, não é que é outro Evangelho, mas é que tem pessoas dentre vocês que estão aí tentando distorcer, estão alterando, adulterando o Evangelho. Então, é esse o cuidado que temos que ter. Entendendo que Deus abomina a mentira. Deus abomina a falsidade de qualquer forma e elas precisam, então, ser eliminadas de fato da nossa vida. Então, a primeira verdade é que o nosso Deus é o Deus da verdade. A segunda é que Deus abomina toda forma de mentira e falsidade. Mas nós temos também uma boa notícia que a Bíblia nos apresenta em relação a isso, que no final a verdade vencerá. É maravilhoso o fato de que a Bíblia já nos conta o fim da história. Deus já decretou o final da história. E no final, o bem vencerá o mal. A luz acabará com as trevas. A verdade derrotará a mentira. Existe essa tensão no mundo que nós vivemos. E é claro que também é importante entendermos, sempre destacamos, né, quando falamos sobre essa questão de guerra espiritual, de que hoje não existe uma guerra igual de forças. Né? Tem gente que acha que é assim, né? O mal e o bem como se fossem forças equivalentes. Né? Então, assim, o diabo é como se fosse quase tão forte quanto Deus. Né? Eles estão lá batalhando e parece que Deus está ganhando por pouquinho. Não, a Bíblia diz que Deus destruirá Satanás com o sopro da sua boca. Então, Deus é infinitamente mais poderoso. Né? Porém, hoje, enquanto estamos aqui, neste mundo, nessa realidade, existe sim o mal, existe sim as trevas, existe sim essa força oposta, né, que é do nosso inimigo, do tentador, de Satanás, que tenta nos desviar. Mas a Bíblia nos mostra que isso tudo será vencido, que toda a mentira será derrotada, cairá por terra e não fará mais parte da existência, da vida daqueles que estão com Cristo Jesus. E isso é maravilhoso de nós entendermos. Isso se dará pela ação direta de Deus em Cristo Jesus. E aí sim eu chego naquela citação que eu acabei duplicando, né, ali atrás, que Heifler diz que o 9º mandamento cumpre-se verdadeiramente na pessoa de Cristo. Porque ele colocará fim a toda mentira do homem e do diabo, de maneira que todo homem há de confessar que ele é o Senhor. Hoje, existem muitas opiniões a respeito de Deus. A gente já falou aqui em outros estudos, né? Existem os que sequer creem em Deus, que são contra ele. Existem aqueles que entendem Deus das mais variadas formas. Mas no final a verdade vencerá, a verdade prevalecerá. A Bíblia diz isso, a Bíblia garante que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E isso deve encher o nosso coração de alegria.
de saber que apesar de caminharmos hoje, num tempo difícil, num tempo complicado, num tempo desafiador, e muitas vezes nós mesmos falhamos, caímos e tudo mais, e precisamos sempre da misericórdia de Deus para nos levantar e para nos conduzir adiante, um dia todo o mal será vencido e toda mentira será vencida. E aí a verdade ficará clara para todos. E, infelizmente, muitos nesse dia vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a sua própria condenação. Mas que nós que conhecemos a Cristo, declararemos para vivermos eternamente com Ele. Porque nós já declaramos hoje. Porque hoje os nossos joelhos já se dobram perante Ele. Perante aquele que é a verdade. Então é isso que a Bíblia nos apresenta. E esse assunto, então, não pode ser tratado com desleixo ou com desinteresse da nossa parte. Precisamos ter o cuidado devido. Precisamos nos lembrar sempre disso. Que o nosso Deus é o Deus da verdade, que Ele abomina toda forma de mentira e falsidade, e que no final a verdade vencerá, então que já façamos parte disso hoje, que já busquemos isso nas nossas vidas. Como também temos feito semanalmente, passamos agora para a interpretação do Novo Testamento sobre esse mandamento, o nono mandamento e o Novo Testamento. Nós temos visto que a Bíblia vai ampliando os conceitos, os princípios sobre esses mandamentos, cada um deles, e no Novo Testamento isso se amplia de uma forma ainda melhor. E nós vamos ver primeiro aqui, mais uma vez, a reinterpretação de Jesus. Nós já vimos isso em alguns dos mandamentos, não são todos que Jesus faz isso, mas aqui nós veremos mais uma vez essa reinterpretação de Jesus. E aí nós vamos olhar para o texto que está em Mateus capítulo 5, do 33 ao 37. Esse texto vai ficar menorzinho aqui, porque é um texto um pouco mais longo. Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao 37. E Jesus diz o seguinte: ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. É interessante que, como eu acabei de citar, Jesus ele não cita todos os 10 mandamentos e reinterpreta eles. Ele escolhe alguns, e na verdade isso acontece mais especificamente naquele Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Na verdade, Jesus ele fala sobre 4 mandamentos, basicamente. Na verdade, sim, 4 leis. 2 são mandamentos diretamente, a gente já passou por eles aqui. Então nós vimos sobre não matarás. E aí Jesus vai usar aquela expressão, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então ele fala de não matarás, depois ele fala de não adulterarás. São esses 2 mandamentos que Jesus extrai dos 10 e ele reinterpreta. Ele traz a sua interpretação, não reinterpreta no sentido de mudar totalmente, mas de ampliar essa questão. E os outros 2 que Jesus faz não são exatamente dos 10, mas ele pega outras 2 leis. Uma que a gente ainda não passou por ele, não vai passar nesse estudo, Jesus fala sobre o olho por olho, dente por dente. Então ele fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu também vos digo. E o outro é esse, que na verdade não sai diretamente dos 10 mandamentos, ele vem de um outro texto, só que ele está muito relacionado com o mandamento de hoje, do não dirás falso testemunho. Então por isso que eu quis trazê-lo, porque ele nos ajuda também a entendermos mais profundamente. Eu só trouxe aqui como referência que a lei mais específica sobre o juramento, nesse sentido que Jesus utiliza para fazer essa reinterpretação, está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 12, que diz, não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então você vê que Jesus fala isso, Ele usa esse mandamento, não jurarás com falsidade. Jesus acaba nessa sua reinterpretação tocando tanto no 3º mandamento, porque você vê que Jesus se preocupa aqui com a honra de Deus, o nome de Deus, e o 3º mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas também ele acaba passando pelo 9º mandamento, quando ele vai tratar dessa questão da palavra, da verdade que deve fazer parte da nossa vida. Nós vemos que aqui Jesus aprofunda muito a questão da verdade nas nossas vidas. Nós precisamos entender que na vida de um cristão a verdade deve ser tão natural que o juramento se torna desnecessário. Porque muitas vezes esse tipo de juramento acaba sendo um artifício para tentar dar credibilidade a alguma coisa, Não, eu juro, Uma criança para a mãe e para o pai, Eu juro que eu não fiz isso,
Eu juro que não fui eu que quebrei o vaso. Não tem mais ninguém para ter feito isso, né? Mas muitas vezes é utilizado dessa forma. Claro que aqui, né, tem sentidos muito mais sérios do que isso. Mas a questão é que Jesus está mostrando, né, principalmente com essa parte final do texto, quando ele diz, seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Nós precisamos ser tão pertencentes à verdade, devemos estar tão ligados à verdade, isso deve fazer tanto parte da nossa vida, deve ser algo natural. O pastor Israel Belo de Azevedo diz o seguinte, a recomendação de Jesus pode ser expressa em outros termos. Essa recomendação, viva de tal maneira que não precise dizer. Interessante, né? Viva de tal maneira que não precise dizer. A sua forma de agir, as pessoas vão perceber que você é uma pessoa de credibilidade, confiável, uma pessoa que fala a verdade. Poderemos citar inúmeras histórias, né, de cristãos que foram vistos assim, mas podemos citar outras inúmeras histórias, infelizmente, de cristãos que não passavam essa mesma confiança para as outras pessoas. Antigamente era mais natural, né, o fato de alguém se dizer crente, né, como se usava a expressão, alguém era evangélico. Não, então, né, a gente não precisa nem se preocupar, porque essa pessoa é uma pessoa que fala a verdade. Se ela falou, é verdade. Hoje em dia, né, infelizmente, quase que se inverteu a situação. Quanto nós temos, né, de pessoas que se dizem cristãs, crentes, evangélicas, seja lá o que for, se dizem seguidoras de Jesus, mas que a sua palavra não tem valor. E é o que Jesus está falando. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E aí você não precisa desses argumentos e de toda essa questão. Então, por isso que há uma relação, né, com esse assunto todo da verdade. E aí nós também vemos no Novo Testamento, assim como vimos na semana passada, essa ideia da transformação das atitudes. Na semana passada nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre não furtarás e vimos o texto de Paulo em que ele fala assim, aquele que furtava, não furte mais, ou aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe, para inclusive poder usar do fruto do seu trabalho para abençoar outras pessoas que necessitam. Então nós vimos essa mudança completa, né, o abandono de uma prática errada para a adoção de uma prática positiva. E é isso que Paulo vai dizer sobre esse assunto também, num texto próximo do que nós citamos semana passada, que é de Efésios 4. Em Efésios 4, 25, olha o que Paulo diz. Você pode ler comigo? Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Interessante, né? É a substituição de uma atitude má, de uma atitude errada, por uma atitude boa, correta. Não é só assim, eu devo evitar a mentira, eu devo rejeitar a mentira. Não, mas eu adoto agora a verdade como prática da minha vida, como parte da minha vida, como realidade na minha vida. E aí eu ainda quero trazer mais um texto de Paulo, já aos Colossenses. Muito interessante a forma de Paulo pensar que ele nos expressa aqui. Você pode ler mais uma vez comigo? Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, olha que interessante. Mais uma vez, Paulo dá essa ordem de que a mentira não deve fazer parte da nossa vida, mas olha o que ele diz, né? Que vocês já se despiram do velho homem. Vocês tinham uma velha maneira de viver que já não pertence, e vocês já não pertencem mais dessa maneira. E vocês agora adotaram uma nova forma de viver. Heifler diz, Paulo ensinou, ele está falando sobre esse texto, né, esse autor. Paulo ensinou que o cristão não mente porque se despiu do velho homem, o que indica que ao se tornar nova criatura em Cristo, e participar da nova vida em Jesus, o homem passa a ser capaz de cumprir o 9º mandamento. Para Paulo, existe uma nítida relação entre o ser crente em Jesus e viver em verdade. É interessante, né? Sem a transformação de Jesus na nossa vida, nós não seríamos capazes de cumprir nem esse nem nenhum outro mandamento. Mas Paulo está falando, olha, vocês não podem se esquecer. Como ele vai dizer em outra de suas cartas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A sua vida deve ser completamente diferente, foi transformada por Jesus. E agora você não precisa mais ser escravo da mentira como você era antes. Então por isso não devemos mentir. Então a gente vê que sai, né, apenas, a gente sempre tem falado isso, que não é uma listinha simplesmente, né, do mínimo do que eu não preciso fazer. A gente já falou em outras semanas, né, que às vezes a gente se vê livre do, por exemplo, não matarás. Eu nunca matei ninguém,
literalmente, né? Só que Jesus chega no Novo Testamento e ele fala, olha, se você odiar o seu irmão, você já cometeu o mesmo pecado. Você só não executou a ação final, né, e mais grave, mas o pecado é o mesmo. E aqui é a mesma coisa. Talvez a gente fale, bom, já que esse mandamento tem a ver lá com o tribunal, eu nunca fui chamado para ser testemunha num tribunal, então não precisa me preocupar com isso. Não. Nós vemos que a Bíblia ela vai ampliando e tratando sobre os fundamentos desse assunto de uma forma muito séria. E aí chegamos então à parte final da nossa reflexão, quando entramos assim de vez mesmo na parte prática. Lá atrás a gente viu algumas verdades fundamentais que a Bíblia nos apresenta, que são a base, né, para a nossa forma de agir. E agora nós vamos ver algumas atitudes práticas que a Bíblia também nos mostra que precisamos ter em relação a essa questão da relação entre a verdade e a mentira, né, e como a verdade deve fazer parte das nossas vidas. E a primeira atitude que precisamos ter é controlar a nossa língua. Complicado, né? Desafiador para todos nós. Daquilo que era simples, né? Eu nunca fui chamado por um tribunal, agora o negócio aperta. Agora o negócio complica. Lembra o que Tiago fala sobre a língua? Tiago 3, capítulo 2, mais uma vez você lê comigo? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. E nesse texto, Tiago está falando, fazendo aquela comparação da língua como um fogo. Né? Ele fala assim, o fogo, um palitinho de fósforo, uma chaminha desse tamanho, tem o poder de incendiar uma floresta inteira. E a língua é do mesmo jeito. Olha o tamanho da língua, né? Perto do nosso corpo todo. Mas ela tem o poder, a capacidade de fazer um mal extremo. E aí Tiago está falando, olha, se alguém, todos nós somos falhos, todos nós tropeçamos, mas se alguém for capaz de controlar a sua língua, vai ser capaz de controlar o restante. Porque ele está dando essa demonstração de que isso, na verdade, é o mais difícil. É um desafio muito grande para todos nós. E aí eu trago uma pergunta, né, com base nisso. O que, então, precisa ser eliminado nas nossas vidas? Eu trouxe aqui 3 elementos, assim, só para a gente tentar abranger um pouquinho mais nessa questão do controle da nossa língua. E a primeira questão que precisa ser eliminada é a mentira propriamente dita. A gente já falou aqui, né? A mentira vem de Satanás, a mentira se opõe à verdade, Deus abomina a mentira, precisamos abandonar isso, né? Essa questão de falar aquilo que não é verdade, de se viver aquilo que não é verdade, se basear naquilo que não é verdade. Temos também essa questão da calúnia, porque aqui, na verdade, é um agravamento da questão. A mentira ela pode ser usada em muitos contextos, né? Existem, como a gente falou, segundo as pessoas, as mentiras que seriam boas, porque não fazem mal teoricamente para ninguém, mas não deixam de ser mentira. Agora, a calúnia é quando a mentira ela é voltada contra, de fato, alguém. Quando algo falso é afirmado para destruir a vida de uma outra pessoa. É denegrir a imagem do próximo de maneira deliberada com aquilo que é falso. Então, isso também precisa ser eliminado de nós. Somos tentados a fazer isso. Às vezes, né, a gente pode falar, eu não faço isso. Mas quantas vezes a gente não é tentado quando a gente acaba tendo um problema com alguém, né, alguém nos ofende, e aí na hora que a gente vai falar sobre essa pessoa, é muito fácil, né, de dar uma exagerada nas características dela. Né? Tudo, de repente, daquela pessoa não presta, né, a gente ignora tudo que ela pode já ter feito de bom e a gente fala com muita facilidade, né, dos seus erros, daquilo que ela nos ofendeu. E muitas vezes excedendo, né, indo além, aquela história do quem conta um conto aumenta um ponto, né? E daqui a pouco a pessoa se torna a pior pessoa do mundo. E a gente muitas vezes calunia as pessoas sem se dar conta. E aí o terceiro, né, eu não deixei à toa, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre ele, esse grande problema também da fofoca. Né? Fofoca. A fofoca ela é extremamente danosa, mas é interessante e precisamos entender que ela é pior ainda quando ela faz parte da vida dos cristãos ou quando ela faz parte no contexto da igreja. Eu achei muito interessante como num desses livros que eu tenho usado, que é o do pastor Isaltino, o quanto desse capítulo ele acabou tratando sobre esse assunto da fofoca. E, na verdade, ele fala isso porque o pastor Isaltino, né, o pastor Batista, pastor aqui em Campinas, em outros lugares, ele deixa muito claro o quanto essa questão foi sempre um sério problema, né, nas igrejas que ele pastoreou e quanta destruição isso causou. Né, ele conta alguns exemplos, claro que não citando pessoas, né, e tudo mais, mas assim falando o quanto isso de fato é danoso e a gente tem que ter cuidado. E esse é o ponto, talvez, do grande cuidado, porque é onde se a gente não prestar atenção, já foi, né? Porque a natureza do ser humano, ela gosta disso. Né?
Se a gente bobear, a gente sente alegria e prazer em ouvir desgraça sobre os outros e em compartilhar isso com as outras pessoas. A gente acaba se alegrando com isso, se a gente não tiver, né, muito atento. Então isso tem que ser um alvo de um grande cuidado nosso. E aí o próprio pastor Isaltino, ele fala algo muito sério. Ele diz, no ambiente cristão, esse tipo de atitude assume uma dimensão mais trágica do que em outros ambientes, porque como corpo de Cristo, somos chamados a viver em solidariedade e auxílio mútuo, e não em competição devoradora. Poucas coisas são tão anticristãs e tão nocivas à vida do povo de Deus quanto a fofoca. Sério isso, não é? Sério isso. O duro é que assim, a igreja, historicamente, acaba dando atenção para alguns tipos de pecados, né, e que às vezes são tidos como mais chamativos, mais incômodos, e aí a gente se levanta e a gente fala e a gente, né, se preocupa com aquilo, enquanto outras questões são, né, colocadas para debaixo do tapete. Isso é muito sério. O que nós temos falado sobre os outros, o que nós temos compartilhado sobre a vida das outras pessoas. Nós nos preocupamos, né? Nós somos uma comunidade que deve viver, somos chamados a viver em solidariedade, em auxílio mútuo. Deus nos chama para ajudarmos uns aos outros e não para nos devorarmos. E se não tomarmos cuidado, a gente faz isso. A gente fala o que não deve, fala o que não precisa, e acaba gerando muito dano na vida das outras pessoas. Então esse é o primeiro passo, né? Precisamos controlar a nossa língua. Depois precisamos falar a verdade, mas sempre em amor. A verdade é fundamental. Nós já falamos isso aqui. A verdade faz parte da essência de Deus. Jesus é a própria verdade. Então nós precisamos abandonar a mentira, precisamos falar a verdade, precisamos ser defensores da verdade. Precisamos decidir por ela. Isso é fato. Eu trago mais uma citação também do pastor Isaltino. Ele diz que uma das palavras hebraicas usadas para a verdade é essa palavra emet, da mesma raiz de amém, que significa concordar. Então a palavra de um seguidor de Jesus deve concordar com o caráter de Deus expresso na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que que Cristo vive em nós. Então, se Cristo é um Cristo da verdade, como que eu posso não ser também, né, o cristão da verdade? Como eu posso não refletir a verdade na minha vida? Então, isso já ficou claro para nós, né, a questão da verdade, mas aí eu quero avançar um pouquinho e pensar nesse complemento aqui que ele é fundamental. Precisamos sempre falar a verdade, mas sempre também em amor. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 15. Você pode ler comigo? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo aqui nesse texto está falando sobre o contexto de igreja, ele está falando sobre os dons espirituais que são dados para a edificação da igreja, e aí ele está dizendo que é para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, a gente, né, não cai em qualquer conversa, a gente permaneça firme na palavra de Deus, e ele diz, então, seguindo a verdade em amor, nós cresçamos então em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Não é só a verdade a qualquer custo, a qualquer preço. Porque nós podemos também cair no erro de usar esse argumento para sermos cruéis. Mas o que eu estou falando é verdade. Não inventei nada. A pessoa fez isso mesmo. E aí eu ainda me coloco como um virtuoso, né? Que eu estou falando, né? E acusando, e seja lá o que eu esteja fazendo. Mas se a verdade não vier acompanhada pelo amor, ela não tem valor nenhum. Então nós precisamos seguir a verdade, precisamos defender a verdade, precisamos falar a verdade, abandonar a mentira, mas sempre em amor. E aí é o momento em que então precisamos sondar os nossos corações. Se o que está nos motivando a falar, seja o que for, a contar algo, seja o que for, eu preciso sondar se eu estou de fato fazendo isso em amor, por amor. Precisamos, então, controlar a nossa língua, precisamos falar a verdade sempre em amor e precisamos também ser testemunhas da verdade. Nós vimos que a verdade vem de Deus e que Deus é a própria essência da verdade, Jesus é a verdade. Então, precisamos crer nisso, crer em Jesus que é a verdade, mas também precisamos viver de maneira que a verdade seja percebida, seja conhecida através de nós. Deus escolheu isso. Se fazer conhecido das outras pessoas através de nós. Alguém já disse, né, que de 10 pessoas, uma vai ler a Bíblia e 9 vai ler a vida do cristão.
Nós precisamos, com nossa maneira de viver, dar esse testemunho da verdade. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, de fazer tudo, deve apontar para isso, apontar para Cristo, testemunhar de Cristo. E aí eu trago a última citação dessa noite, do De Young, que ele diz, então, poucas coisas são tão importantes quanto vivermos como testemunhas fiéis. As nossas palavras devem ser confiáveis em todo momento. Do contrário, como as pessoas confiarão em nós quando lhes oferecermos as palavras da vida? Olha o que ele diz. Por qual razão confiariam em nós para falar de coisas eternas, se não formos confiáveis para falar de coisas temporais? Como que você pode falar do amor de Jesus para alguém se você não demonstra isso? Como você pode falar das verdades de Deus se você é alguém que vive na mentira, na falsidade, na fofoca ou em todas essas outras, esses outros aspectos e questões que a gente tratou nessa noite? Deus nos convoca a sermos suas testemunhas, sermos testemunhas da verdade. E que então tenhamos esse compromisso, de vivermos assim. Que entendamos que a nossa vida como um todo deve fazer parte desse processo. Logo no começo dessa mensagem, eu trouxe uma história, de ilustração. E agora eu trago uma outra história, bem conhecida também, que é conhecida como as 3 peneiras da sabedoria. E ela é atribuída ao filósofo grego Sócrates. Na verdade, eu pesquisei isso, porque afinal nós estamos falando de verdade, então eu não posso trazer informação falsa, E aí eu então informo os irmãos que não achei uma confirmação de fato, Então, aparentemente, isso não foi falado exatamente por Sócrates lá, Platão que escreveu sobre Sócrates e tudo mais. Mas a história não deixa de ter o valor, por isso. Mas dizem então que um rapaz procurou a Sócrates e disse que ele precisava urgentemente contar algo sobre uma outra pessoa, ansioso por compartilhar aquilo que ele tinha ouvido falar. Sócrates estava lendo o livro, olhou para ele e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? E o jovem falou: como assim 3 peneiras? Nunca ouvi falar nisso, Como que você peneira a palavra, Não sabia disso. E aí Sócrates falou: sim, existem 3 peneiras. A primeira é a peneira da verdade. O que você quer me contar sobre essas outras pessoas? É um fato? Se você ouviu falar, mas não tem certeza de que tudo que você vai falar é verdade, é fato, é melhor não contar. Aí o jovem já ficou meio assim, com o pé atrás, já baixou a bola. E aí Sócrates falou: então vamos supor que seja verdade. Ela deve passar então pela segunda peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou a destruir o caminho, a vida, a fama dessas outras pessoas? E se o que você for contar é uma verdade e é uma coisa boa, deve passar ainda pela terceira peneira, que é a peneira da necessidade. Convém contar isso? Resolve alguma coisa? Ela tem alguma serventia, algum valor? Ela vai ajudar as pessoas? Ela pode melhorar a condição de alguém ou trazer algum benefício para nós ou para as próprias pessoas? Se passou então por essas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Interessante, Nós deveríamos ter mais critério ao falarmos, compartilharmos sobre aquilo que nós fazemos, Principalmente, no caso do que nós estamos falando hoje, quando diz respeito às outras pessoas. É muito triste, quando nós cristãos não usamos, aqui uma das peneiras é colocada como bondade, mas nós falamos agora há pouco do amor, que seria nesse mesmo sentido. A gente fala as coisas não motivados pelo amor, motivados às vezes por sentimentos terríveis e contrários a isso, de destruição. Eu quero encerrar essa nossa reflexão com um pedido que o salmista faz, na verdade Davi faz, uma oração que ele faz. Eu espero que essa seja a nossa oração também nessa noite. Salmo 86:11, Davi diz: Senhor, ensina-me teu caminho e andarei na tua verdade. Prepara meu coração para temer o teu nome. O salmista expressa que o seu desejo era andar na verdade de Deus. E para isso ele precisava do quê? Do ensino de Deus na sua vida.
enquanto olharmos para a palavra de Deus, para Jesus como sendo o nosso mestre verdadeiramente, e olharmos para Ele com o desejo de aprender dele, nós estaremos cada dia mais próximos da verdade. Mas quando nos distraímos um pouquinho e voltamos os nossos olhos para qualquer outro lugar, nós rapidamente começamos a nos afastar disso. Então que essa seja a nossa oração nessa noite. Que esse seja o nosso pedido. Você pode ler comigo e pedir isso ao Senhor comigo neste momento? Senhor, ensina-me teu caminho e andarei na tua verdade. Prepara meu coração para temer o teu nome. Amém?